A paz de Jesus, que excede todo entendimento, esteja contigo e com tua casa neste dia. Estou aqui novamente para fazer mais outro vídeo, continuando o projeto Louvor e Palavra, que está relacionado com a Palavra do Senhor com os louvores. Hoje eu escolhi para falar sobre o louvor que se chama O Amigo, de Sérgio Lopes. É um louvor que tem uma palavra assim muito bonita, fala da fidelidade do Senhor, que fala da natureza de Jesus, né, para com todos nós pecadores. Então você vai agora ouvir esse clipe, analisar essa letra e ser edificado, né? E após você ver esse vídeo, eu vou fazer comentários com base na palavra de Deus. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão?
base nesse clipe que você acabou de assistir, eu vou relatar alguns versículos que falam sobre, que tem relação com a letra dessa canção. Então, começando, nós vamos ver o versículo que se encontra em Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. Então, como tema dessa mensagem, apesar da música ser chamada de O Amigo, esse tema, o tema que eu escolhi corresponde a Jesus, a mulher adúltera e o malfeitor. O malfeitor corresponde àquele que foi juntamente crucificado com o Senhor Jesus. Então, no livro de Mateus, capítulo 11, diz assim, do versículo 28 ao versículo 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Primeiramente, a história da mulher adúltera, que se encontra no livro de João, capítulo 8. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, porém, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando-o a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, e a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando somente Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Observando aí essa letra dessa música de Sérgio Lopes, a gente observa o quanto a misericórdia de Jesus e do Senhor, ela é grande para conosco pecadores. Então o Senhor, em nenhum momento, ele acusa aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor. Pelo contrário, o Senhor, ele oferece o fardo que é o dele, que é o fardo leve. Por quê? Porque o Senhor não tinha pecado. Então ele faz o quê? Ele oferece como cartão de visita o amor, a graça e a misericórdia dele. Então o Senhor Jesus, ele se apresenta como alguém que não condena, mas que oferece amor, né, misericórdia, né, que apesar das transgressões serem, naquela sociedade na época, serem, por exemplo, o adultério ou a prostituição, era considerado um pecado, para a sociedade como um dos piores. O Senhor, ele sendo o mestre, ele se apresentou como servo, ele se apresentou como alguém que amava aquele que estava perdido, longe da casa do Pai. Então, o Senhor mesmo disse que ele veio para o que se haviam perdido, para os perdidos da casa de Israel, das ovelhas que estavam desgarradas. Então, o Senhor se apresenta ali como misericordioso, né? O Senhor poderia ter condenado, já que ele era um homem sem pecado, um homem santo, mas ele fez justamente o contrário. O Senhor veio mesmo para aqueles que estavam afastados, longe do amor de Deus.
Então, essa música aí, ela fala o quê? Que eu conheci uma pessoa, um amigo, o qual eu apresentei todas as minhas imperfeições, apresentei os meus problemas, eu apresentei as minhas iniquidades. E mesmo assim ele foi capaz de me ouvir, me entender e ainda assim perdoou os meus pecados. Às vezes a gente se sente por estar afastado, por ter cometido algo contra o Senhor. E às vezes assim querendo retornar para os caminhos de Deus e às vezes se sente acusado, se sente condenado, sendo que o próprio Jesus ele apresentou-se como um salvador daqueles que se haviam perdido. Então, se você se sente perdido, desgarrado dos caminhos do Senhor, o Senhor é o bom pastor, aquele que vai te resgatar e te trazer de volta para a casa do Pai. Então, às vezes, você se sente condenado por alguma coisa que você até se sente arrependido, e isso já é um milagre, porque o Senhor se agrada do coração que se arrepende. Basta um coração contrito, quebrantado diante do Senhor, para poder atrair o perdão do Senhor. Que o Senhor acolhe ela, diferente do que os fariseus fizeram. Os fariseus acusaram ela, e diante de todos puseram ela ali no meio para ser envergonhada. Mas o Senhor não faz isso. O Senhor Jesus fez justamente o contrário. E Ele faz contigo também neste dia, neste momento. O Senhor ele não vai te envergonhar. O Senhor ele vai justamente te acolher e tirar todos os teus acusadores de cena, para que Ele possa estar intimamente ligado a você e te falar que te perdoa, que te acolhe, que te recebe. Eu te pergunto, onde é que estão os teus acusadores? O Senhor pergunta, onde é que estão os teus acusadores? Quem é que pode atirar a pedra contra você? O Senhor mesmo está te perdoando. Então, observe aqui que no capítulo 8, no versículo 11, 10, erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então ele disse Jesus, nem eu também te condeno. Pois então vai agora, vais e não peques mais. Então o Senhor, Ele tem algo para te oferecer, a salvação, o perdão dos teus pecados. No livro de Salmos, capítulo 51, versículo 17, diz assim, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e contrito. O que significa quebrantado, contrito? É um coração calmo, um coração enfraquecido, que está se sentindo abatido e se sente arrependido. Então o que vai mover o coração de Deus? Se um coração arrependido, ele vai quebrantar também o coração do Senhor. Então o Senhor é um Deus de misericórdia, Ele se agrada das misericórdias. No livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 18, diz assim, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Então, aquele que se arrepende, que tem o seu coração contrito, quebrantado diante do Senhor, o Senhor concede o seu perdão. E todas os seus erros, suas iniquidades, elas são lançadas no mar do esquecimento do Senhor. Ou seja, o Senhor não se lembrará mais das suas iniquidades. E o Senhor te diz, eu te acolho, eu não te condeno, mas vá, segue o teu caminho e não volte mais a pecar. É o conselho que o Senhor te dá. Então, talvez se você está se sentindo acusado, porque o nosso acusador, nosso adversário é o diabo, ele está o tempo todo te acusando. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, que aquele que está em Cristo
nenhuma condenação se achegará a você. Então, o Senhor, Ele já levou todo o castigo, toda a culpa, o Senhor Jesus, Ele levou na cruz do Calvário. Então, se o Senhor já levou sobre si toda aquela culpa, os nossos pecados, você não tem que mais se condenar, porque o Senhor próprio Jesus, que é perfeito, que não tinha pecado, Ele te perdoa. Então, o único que está o tempo todo acusando até aqueles, como está lá em Apocalipse, até os santos, aqueles que morreram por amor a Jesus, estão lá e relata em Apocalipse que o acusador das almas dos santos estão lá acusando de dia e de noite, diante do próprio Deus, acusando dia e de noite. Ou seja, o acusador inimigo das nossas almas está o tempo todo nos acusando, mas aquele que está em Cristo, não há nenhuma condenação. Então, se aposse dessa verdade, dessa palavra, porque essa música ela fala muito disso, o Senhor te acolhe, né? O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Jesus é alguém diferente, Ele não vai te olhar com o mesmo olhar que o homem te olha. Então, o Senhor vai conseguir enxergar o teu coração quebrantado. Se tu se arrependeu de verdade, o Senhor vai conseguir ver. E o Senhor vai te perdoar. Ele vai te aconselhar. Ele vai te falar assim: eu te perdoo, eu não te condeno. E eu te digo, segue o teu caminho e não volte mais a pecar. Com essa reação de amar, ou seja, não faz acepção de pessoas, o Senhor Jesus não fez acepção de pessoas. Isso faz com que esse amor, essa forma como o Senhor trata, faz com que as pessoas se sintam atraídas por esse amor. E como foi o caso de Maria Madalena, que até o final, o último momento de Jesus lá na crucificação, ela estava lá. Ela também foi uma discípula do Senhor. Então, ela acompanhou Jesus a partir dali ela seguiu Jesus, porque a forma como o Senhor viu, aceitou, perdoou, então fez com que isso atraísse para andar juntamente com Jesus. E até o final ela esteve lá junto com Maria, juntamente com Maria, até o último minuto de vida do Senhor, antes da crucificação. E Maria Madalena, ela teve esse privilégio também de ser a primeira a ver Jesus depois da ressurreição, já com o corpo glorificado. Então, pense num privilégio. Se o Senhor Jesus tivesse tratado ela do contrário, como os fariseus que quisessem, aquela mulher sairia dali, se não morta, porque agiria pela lei. E se o Senhor quisesse a envergonhar, poderia ter feito isso, e ela não se sentiria atraída por um amor, que é aquele amor incondicional que o Senhor teve por ela. Então, Maria Madalena não seguiria Jesus, mas o Senhor faz justamente isso. Ele faz diferente, Ele te ama e não faz acepção de pessoas. Ele não está contabilizando o tamanho do teu pecado se diante dos homens é o pecadinho ou o pecadão, mas o Senhor, se você tiver arrependido, o Senhor, Ele te perdoa e Ele atrai você para que possa até o final da sua vida seguir os passos dele. Então, olha que privilégio que Maria Madalena teve. Depois da crucificação, na ressurreição de Jesus, ela foi a primeira a ver o Senhor com o corpo glorificado e teve essa missão de levar essa informação para todos os outros discípulos. Que coisa linda. Tem a história dos malfeitores, que está aqui no livro de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39. Os dois malfeitores. A partir do versículo 39 até o versículo 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo?
salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez, se referindo a Jesus, porque o Senhor estava ali inocentemente. E quando acrescentou assim: Jesus, lembra-te de mim quando vieres ao teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, o que foi que moveu o coração de Jesus aqui? Eram dois malfeitores. O que diferenciou um malfeitor do outro? O reconhecimento que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o reconhecimento que ele era um pecador. E o Senhor, com certeza, o Senhor percebeu ali um arrependimento. Porque o malfeitor diz assim: lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino, reconhecendo assim Deus, Jesus, como o rei, não é isso? Então, o que foi que moveu? Existia uma diferença entre um malfeitor e outro? Qual foi a diferença? Os dois eram pecadores, os dois estavam ali condenados por justa causa. Mas o que diferenciou um do outro? Foi justamente o reconhecimento de Jesus como Filho de Deus, o Salvador, o verdadeiro Messias, e o reconhecimento e o quebrantamento espiritual, não é isso? Arrependimento, o coração quebrantado, moveu o coração de Jesus, e isso definiu o futuro da alma desse malfeitor que foi. O Senhor o perdoou e garantiu assim que ele entraria no reino dos céus. Observando aqui que é algo muito importante salientar sobre essa questão desse malfeitor. Sim, porque esse moço ele teve a oportunidade de se arrepender no seu último minuto de vida. Ele se arrependeu, ele creu que Jesus era o Filho de Deus e por causa disso ele foi salvo. Mas por certo que se esse ladrão tivesse uma oportunidade de a partir dali descer daquela cruz, ser salvo da morte, ele faria assim como fez Maria Madalena. Porque o amor de Deus, o olhar do Senhor para com a vida dele, com o coração dele quebrantado, foi diferente do olhar dos homens. Então, o Senhor tem uma coisa muito linda que é atrair, através do seu amor, atrair essas pessoas para os seus caminhos, para seguir os seus passos. Se aquele ladrão tivesse a oportunidade de ter a vida ocupada, ele, por certo, ele pregaria a todos naqueles arredores ali, e ele testemunharia que Jesus era o Filho de Deus, e assim ele faria a vontade do Pai, com certeza. Mas isso não foi possível. Mesmo assim, ele foi salvo, porque nós não somos salvos pelas obras, e sim pela graça. Mas o amor de Jesus é tão grande, ele nos atrai de maneira tão grandiosa para o seu amor, que nós sentimos a necessidade de estar. Aquele que ama o Senhor de verdade, né, ele vai cumprir os seus mandamentos. Como o Senhor diz em sua palavra: quem é aquele que me ama? Quem é aquele que me ama? Aquele que me segue, não é isso? Aquele que cumpre os meus mandamentos. Então, esse ladrão, ele não teve oportunidade. Maria Madalena, ela teve a oportunidade. Ela seguiu Jesus até o fim. Ela seguiu os passos de Jesus. Ela foi uma verdadeira adoradora. Então, talvez, eu não sei, mas quem sabe você não tem a mesma oportunidade. O Senhor vai te oferecer um perdão, o seu fardo que é leve, e vai te livrar da condenação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Então talvez você tenha oportunidade. Esse ladrão, ele não teve oportunidade de não retribuir, porque o Senhor não é, porque a salvação ela é gratuita, mas de forma que ele pudesse demonstrar esse amor que ele tem por Jesus, pelo fato de Jesus ter, mesmo ele não tendo merecido, Jesus o ter perdoado, ele certamente ele faria algo em prol do reino, porque ele certamente ia ajudar outras pessoas a encontrar o mesmo caminho e assim salvar a sua alma da perdição. Imagine que esse seja o seu caso. Imagine se agora, hoje, você tem essa oportunidade, o Senhor te oferece o perdão, Ele te oferece uma vida nova, e você, tendo vida, hoje, agora, você tem a oportunidade de contribuir para o reino de Deus, para que esse reino cresça, ou seja, você levar esse amor de Jesus, essas boas novas de salvação para aqueles que estão perdidos. Então essa música ela é muito bonita e ela fala desse amor incondicional do Senhor para com nossas vidas. Quem é que pode ser um amigo melhor do que Jesus? Que foi aquele que era mestre, mas se tornou servo. Quem é que pode ser melhor amigo que o Senhor? O Senhor Jesus, ele se entregou sendo inocente para nos salvar. Se o Senhor te oferece essa oportunidade hoje, agora, se você se sente arrependido, se seu coração está contrito e você sente que por alguma acaso você magoou o coração de Deus, e você sente que o Espírito Santo está triste com você, mas que você sente a necessidade de buscar e voltar para os caminhos do Senhor, ou por acaso você entendeu a mensagem de Jesus, a mensagem de boas novas, e você se arrepende e quer seguir Jesus, essa é uma oportunidade, e você vai ter a oportunidade de, além de ser salvo e ter a vida eterna, você ainda vai ter a oportunidade de trabalhar para o reino aqui nesta terra. Então essa foi a canção que eu escolhi hoje. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa completar a obra na tua vida. Se aquilo que faltou falar, que o Espírito Santo possa te convencer. Em nome de Jesus, que você possa ser salvo, que você possa levar essa salvação para os outros que estão perdidos, para que encontrem a luz, para que encontrem a luz e o caminho de salvação. Que a paz de Jesus esteja contigo, que Deus te abençoe tu e tua família, que o Senhor possa enviar anjos em favor dos teus, em favor da tua casa. Amém.